Imagine acordar em um silêncio absoluto, sentindo o peso esmagador de 2 metros de terra sobre o seu corpo, enquanto percebe que o seu último suspiro será dado dentro de uma caixa de madeira lacrada. Esse não é o começo de um conto de ficção, mas o pesadelo real que assombrou a humanidade no século XIX. Porque, em uma era marcada por grandes avanços científicos, o vapor e a eletricidade, o invento mais cobiçado era um caixão equipado com um sistema de alarme. A história oficial tenta nos vender a ideia de que essa obsessão era apenas um capricho de uma sociedade ignorante ou um medo irracional de médicos que não sabiam identificar o óbito. No entanto, eu sinto que fomos enganados por uma narrativa simplista que esconde uma verdade muito mais aterrorizante. Os registros daquela época ocultam estatísticas monstruosas que fariam o sangue de qualquer homem congelar. O que nos ensinaram como progresso médico foi, na verdade, uma cortina de fumaça para uma catástrofe biológica de proporções globais que ninguém ousa mencionar nos livros escolares. É intrigante observar como engenheiros brilhantes, responsáveis por erguer fábricas e pontes monumentais, dedicaram suas carreiras a criar dispositivos de resgate para o túmulo. Eles não estavam brincando de inventores. Eles estavam respondendo a uma demanda desesperada de um mercado movido pelo pânico puro. A tafofobia, o medo visceral de ser enterrado vivo, não nasceu de uma paranoia coletiva sem fundamento. Foi uma reação instintiva a um fenômeno de massa onde corpos saudáveis simplesmente desligavam, entrando em um estado de suspensão profunda que a ciência da época não conseguia classificar. Eu me pergunto, enquanto analiso esses documentos antigos, como pudemos ser tão cegos para o que estava acontecendo diante de nossos olhos por tanto tempo? Milhares de pessoas despertavam no escuro absoluto, sentindo o ar rarefeito e ouvindo apenas o som dos vermes contra a madeira, antes que o oxigênio terminasse em menos de 15 minutos. Isso era a rotina macabra de uma população que sabia que a morte havia se tornado um conceito perigosamente relativo e que qualquer um poderia ser a próxima vítima de um diagnóstico precipitado. O que realmente estava acontecendo com o organismo humano naquele período vai muito além de meros erros médicos ou falta de tecnologia. Existe uma explicação física e sombria que foi apagada da cronologia oficial, uma verdade que conecta o design complexo desses caixões a um evento que alterou a própria biologia da nossa espécie. Se você pensa que os sinos sobre as covas eram apenas para avisar que alguém ainda respirava, você não faz ideia do que realmente estava sendo mantido vivo sob a terra. Na segunda metade do século XIX, a Alemanha sozinha viu o surgimento de mais de 30 modelos diferentes e patenteados do que chamavam de caixões de segurança. Se cruzarmos o oceano e olharmos para os Estados Unidos da América ou voltarmos para a Grã-Bretanha, esse número salta para as centenas. Eu observo esses dados e percebo que não estamos falando de um passatempo para inventores excêntricos ou de uma nota de rodapé curiosa na história da indústria funerária. Industriais pragmáticos e investidores focados em lucro jamais colocariam fortunas e recursos em mecanismos tão complexos se o problema que eles tentavam resolver fosse uma ocorrência rara ou um mito urbano. A demanda por esses dispositivos era colossal, porque o medo que a alimentava era absoluto e fundamentado em algo que a sociedade via acontecer diante de seus próprios olhos. As patentes daquela época não eram apenas caixas de madeira com furos para ventilação. Eram sistemas de engenharia que hoje poderíamos classificar como equipamentos de suporte à vida. O projeto do Dr. Johann Taber, por exemplo, apresentava uma rede sofisticada de sinos conectados à superfície por fios metálicos, janelas de vidro estrategicamente posicionadas para permitir que a luz do dia penetrasse na escuridão da cova e um tubo de metal projetado para fornecer ar fresco ao ocupante. Outro inventor de renome, Franz Wester, foi além e propôs uma construção que permitia ao suposto falecido não apenas respirar, mas também acionar um cabo que ergueria uma bandeira sobre o túmulo, sinalizando para qualquer pessoa no cemitério que a vida ainda pulsava sob a terra. No ano de 1868, algo ainda mais impressionante foi registrado:
o primeiro caixão com sistema de alarme elétrico. Convido você a pensar sobre o peso dessa informação por um momento. Naquela época, a eletricidade era uma tecnologia experimental, extremamente cara e de difícil acesso para a maioria da população e das indústrias. Mesmo assim, ela estava sendo integrada à engenharia funerária com uma urgência quase desesperada. Por que investir o que havia de mais moderno e caro em tecnologia de ponta para atender pessoas que, teoricamente, já não precisavam de nada? Por que gastar recursos estratégicos com mortos se houvesse 100% de certeza de que eles estavam de fato mortos? A verdade nua e crua é que ninguém possuía essa certeza absoluta. O conceito de morte no século XIX tornou-se algo terrivelmente relativo e incerto. Quando mergulho nos arquivos das repartições de patentes, encontro desenhos que desafiam a lógica da época. Dispositivos equipados com molas de alta pressão para ejetar a tampa do caixão sob o menor movimento, ou sistemas de telefonia rudimentares conectados diretamente à casa do zelador do cemitério. Eu me sinto perturbado ao notar que não era apenas uma moda, mas uma indústria inteira movida pelo pânico sistêmico. Algo estava forçando a humanidade a criar uma saída de emergência para o túmulo. A versão que nos contam nos livros de história aponta o dedo para as epidemias de cólera ou para o suposto baixo nível da medicina daquele tempo. Dizem que os médicos, em meio ao caos das doenças, simplesmente não tinham tempo para verificar o pulso ou as batidas do coração com precisão. No entanto, essa explicação não sobrevive a uma análise mais profunda. Os médicos do século XIX eram excelentes anatomistas e conheciam perfeitamente os sinais clássicos da decomposição e do rigor mortis. Eles não eram amadores. O que eles estavam enfrentando era um fenômeno biológico completamente novo e desconhecido. Um estado em que o corpo humano parecia morto para todos os testes conhecidos. Mas a faísca da vida permanecia escondida em algum lugar profundo. Estamos falando de milhares de organismos que decidiram simplesmente desligar ao mesmo tempo, em diferentes partes do globo, sem uma causa aparente que a medicina tradicional pudesse explicar. Não eram erros individuais de diagnóstico, era uma falha no sistema operacional da própria biologia humana daquela era. As pessoas caíam em estados de letargia tão profundos que a temperatura corporal baixava e a respiração se tornava invisível, até para o espelho mais sensível. Eu olho para esses diagramas e vejo mais do que metal e madeira. Vejo o rastro de uma catástrofe que ninguém quer que investiguemos. Se a medicina não era o problema e os médicos sabiam o que estavam fazendo, então o que estava forçando o corpo humano a simular a morte de forma tão perfeita? A resposta começou a surgir não nos hospitais, mas nos necrotérios monumentais que começaram a surgir nas grandes capitais, onde os mortos eram mantidos sob vigília constante, esperando por um sinal que ninguém queria ouvir. O pânico era tão grande que o governo foi forçado a criar instituições onde o silêncio dos mortos era monitorado dia e noite, e o que aconteceu dentro dessas paredes mudou o curso da história para sempre. Em meados do século XIX, a Europa não apenas temia a morte, ela passou a vigiá-la de forma institucionalizada. Foi nesse período que surgiram as chamadas casas de espera para os mortos, estruturas que pareciam saídas de um pesadelo arquitetônico, mas que eram vistas como uma necessidade vital. O exemplo mais emblemático e assustador foi o necrotério de Munique, na Alemanha. Imagine salões monumentais, frios e silenciosos, onde os corpos não eram entregues à terra imediatamente. Eles eram dispostos em macas, lado a lado, e permaneciam sob observação rigorosa por vários dias antes que qualquer funeral fosse autorizado. O sistema de monitoramento era uma obra de engenharia movida pelo desespero. Cordas finas e resistentes eram amarradas com cuidado aos dedos das mãos e dos pés de cada falecido. Essas cordas subiam pelas paredes e se conectavam a um complexo sistema de sinos metálicos instalados na sala do vigia de plantão. O objetivo era simples e terrível. Se o morto fizesse o menor movimento, se um dedo sequer se contraísse em busca de vida, o sino correspondente tocaria.
alertando que alguém havia acabado de despertar no necrotério. E esses sinos tocavam. Eles não apenas tocavam ocasionalmente, eles badalavam com uma frequência perturbadora. Existem relatos históricos de vigias que perdiam a sanidade mental em poucas semanas de trabalho, incapazes de suportar a sinfonia fúnebre que cortava o silêncio das madrugadas. Eu me sinto gelado ao imaginar o som metálico ecoando em um corredor escuro, indicando que mais um corpo estava tentando se levantar da maca. Não estávamos diante de casos isolados de ressurreição milagrosa ou erros médicos individuais. Estávamos testemunhando uma falha sistêmica e massiva na biologia humana daquela era. A ciência oficial tenta rotular esses eventos como simples casos de coma profundo, mas essa explicação é rasa e insuficiente. Porque o corpo humano, justamente naquele momento histórico, começou a entrar em um estado de desligamento em massa. Milhares de pessoas caíam em um estado de animação suspensa, tão perfeito que desafiava qualquer diagnóstico. Se analisarmos essa situação sob a ótica de um engenheiro ou de um biólogo, veremos que o organismo estava reagindo a uma mudança drástica e agressiva no ambiente externo. Pense nas condições da atmosfera naquela época. Alterações severas na pressão atmosférica, mudanças bruscas na composição química do ar que respiramos, ou a liberação de gases desconhecidos das profundezas da Terra poderiam ser os gatilhos para esse fenômeno. Em condições de baixíssimo oxigênio ou diante de uma alteração no campo magnético do planeta, o coração humano pode reduzir suas batidas para apenas uma vez por minuto. A respiração se torna tão tênue que nem mesmo o espelho mais límpido consegue detectar o embaçamento. Para qualquer observador externo, o indivíduo está morto, mas por dentro, a consciência ainda pode estar lá, presa em um corpo que se recusa a responder. Eu convido você a refletir sobre isso agora. Se você sente que a história que nos contaram está cheia de buracos propositais e quer entender como essa verdade foi escondida, escreva nos comentários o que você pensa sobre esse fenômeno. O seu envolvimento é fundamental para desenterrarmos esses fatos. E preste atenção, pois esta jornada não é para todos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e garantir que estarão presentes quando a cortina final for levantada. Talvez os caixões de segurança e as casas de espera fossem, na realidade, a última linha de defesa contra um cataclismo atmosférico global que estava literalmente desligando a humanidade. As pessoas não estavam morrendo de doenças comuns. Elas estavam sendo colocadas em um estado de hibernação forçada por forças naturais ou artificiais que ainda não compreendemos totalmente. O medo de ser enterrado vivo era, na verdade, o medo de ser descartado enquanto o seu corpo tentava desesperadamente sobreviver a uma atmosfera hostil. O que torna tudo ainda mais sinistro é o que foi descoberto anos depois, quando cemitérios inteiros daquele período precisaram ser removidos ou reformados. O que os coveiros e pesquisadores encontraram ao abrir as tampas dos caixões não eram apenas restos mortais em repouso. Eles encontraram o mapa de uma agonia que a história oficial tentou apagar com todas as suas forças. O cenário dentro daquelas caixas de madeira revelava que o pior medo daquelas pessoas tinha se concretizado de uma forma que desafia a nossa compreensão sobre a crueldade do destino. As marcas deixadas no interior dessas tumbas não eram aleatórias. Elas seguiam um padrão de desespero que nos leva a uma descoberta ainda mais profunda sobre o que realmente aconteceu com a população mundial no século XIX. Se os sinos nas casas de espera pararam de tocar, não foi porque as pessoas pararam de despertar, mas porque o mundo lá fora estava mudando rápido demais para que os vivos pudessem ouvir o chamado dos que retornavam. O próximo segredo que vamos revelar mostra que o verdadeiro horror não estava no silêncio do necrotério, mas nas marcas deixadas por quem tentou sair do escuro por conta própria. As evidências do que realmente aconteceu naquele período sombrio não estão apenas nos papéis amarelados das patentes, mas gravadas de forma brutal no interior das tampas dos caixões antigos. Durante as grandes exumações realizadas em cemitérios datados do século XIX, os pesquisadores e coveiros
se depararam com uma cena que desafia a lógica da morte natural. Uma quantidade perturbadora de corpos foi encontrada virada de bruços. Para qualquer especialista em fisiologia, esse é o sinal claro de uma tentativa desesperada de se mover, de buscar uma saída ou um resto de oxigênio em um espaço onde a esperança já havia sido enterrada. As superfícies internas da madeira contavam uma história de horror absoluto, com ranhuras profundas e sulcos feitos por unhas que rasgaram o tecido do forro e a própria madeira. Em muitos casos, as falanges dos dedos dos falecidos estavam desgastadas até o osso, um testemunho silencioso de uma luta que durou muito mais do que os poucos minutos de ar disponíveis. Eu me sinto profundamente perturbado ao imaginar o que esses homens e mulheres sentiram ao despertar no escuro total, sentindo o peso da terra sobre suas cabeças. Essas marcas são as evidências físicas de uma catástrofe que a historiografia oficial prefere classificar como curiosidade ou erro médico isolado. Como explicar que milhares de pessoas tenham passado por esse suplício sem que um registro oficial detalhado e transparente tenha chegado às nossas mãos de forma clara? Por que o sistema educacional ignora o fato de que cemitérios inteiros continham provas irrefutáveis de sobrevivência pós-sepultamento em uma escala global? Se pararmos para analisar com frieza, perceberemos que não estamos lidando com casos esporádicos, mas com um padrão que se repetiu em diversos continentes ao mesmo tempo. Há algo ainda mais perturbador quando olhamos para os números daquela época. Se compararmos a quantidade massiva de patentes de caixões de segurança com as taxas de natalidade e mortalidade do século XIX, a conta matemática simplesmente não fecha. A história demográfica que nos contam parece ter sido inteiramente reescrita para esconder um vazio ou uma substituição populacional. O século XIX é descrito nos livros como uma era de conflitos incessantes, revoluções sangrentas, falta de saneamento básico e epidemias devastadoras de cólera, tifo e varíola. Logicamente, a mortalidade deveria ser altíssima e o crescimento populacional lento. No entanto, o que os dados mostram é um crescimento explosivo e quase inexplicável das populações urbanas justamente nesse período. As cidades cresceram em uma velocidade que exigiria milhões de toneladas de tijolos e uma mão de obra que, teoricamente, estava morrendo nos campos de batalha ou nos leitos de hospitais improvisados. De onde vieram, então, esses milhões de pessoas que subitamente ocuparam as metrópoles industriais e começaram a operar máquinas complexas? Existe uma ligação direta entre o pânico de ser enterrado vivo e esse surgimento repentino de grandes massas humanas. Se o mundo estava morrendo em frentes de batalha e surtos de doenças, quem eram as pessoas que subitamente ocuparam as novas cidades e quem garantiu que elas tivessem uma nova identidade? Seria possível que essa nova população não fosse composta por sobreviventes das doenças, mas por indivíduos que retornaram de um estado de suspensão após o grande evento atmosférico? Eu olho para esses gráficos demográficos e vejo uma cortina de fumaça sendo puxada para esconder uma realidade que mudaria nossa percepção sobre quem somos. Imagine agora um cenário onde uma influência global, talvez uma mudança na composição química da atmosfera, ou um pulso eletromagnético desconhecido, tenha mergulhado uma parte considerável da humanidade em um sono profundo e letárgico. Aqueles que não foram enterrados imediatamente por vizinhos em pânico começaram a despertar dias ou semanas depois. Mas quando acordavam, eles não eram mais os mesmos. A medicina moderna conhece bem os efeitos de comas prolongados ou de estados de anoxia. A personalidade pode ser apagada, as memórias podem desaparecer, e o indivíduo retorna como uma folha de papel em branco. O que aconteceria se esse fenômeno de perda de identidade ocorresse com cidades inteiras ao mesmo tempo? Teríamos milhares de pessoas fisicamente saudáveis e aptas para o trabalho, mas com a mente completamente vazia, prontas para receber uma nova história, novos nomes e uma nova lealdade a quem quer que as tivesse resgatado. Eu me sinto diante de um quebra-cabeça, onde as peças foram propositalmente lixadas
para que não se encaixassem na nossa memória coletiva. O que acontece com um homem que desperta sem saber seu próprio nome em um mundo que já parece ter um novo dono e uma nova estrutura de poder? Como uma sociedade pode ser reconstruída tão rapidamente se não for através do uso de uma massa humana sem passado e sem raízes? Este é o ponto exato onde a biologia desconhecida se encontra com a engenharia social de alto nível. O século XIX foi o laboratório perfeito para essa reinicialização. Os grandes orfanatos, os hospitais monumentais e as casas de correção que surgiram como cogumelos após a chuva não eram apenas instituições de caridade. Eles eram centros de processamento para os despertos, locais onde a memória do mundo antigo era substituída pela disciplina da era industrial. Aqueles que acordavam nos necrotérios ou nas casas de espera eram rapidamente integrados a um sistema que lhes dava uma função, mas lhes roubava a verdade sobre o que haviam passado. No entanto, nem todos os que despertaram tiveram a sua memória apagada com sucesso. Alguns se lembraram de como o mundo era antes do grande sono, lembraram-se de tecnologias que não dependiam de carvão e de céus que não eram cobertos pela fuligem das fábricas. Para esses indivíduos, o despertar não foi o início de uma nova vida, mas o começo de uma perseguição implacável para garantir que suas vozes nunca fossem ouvidas pela massa que agora operava as engrenagens do novo sistema. Esses sobreviventes conscientes tentaram deixar pistas, fragmentos de informações escondidos em obras de arte ou em relatos que hoje classificamos como loucura. Eles sabiam que a estrutura dos caixões de segurança e a vigilância nos cemitérios tinham um propósito duplo: identificar quem estava voltando e garantir que apenas os úteis fossem reintegrados. O verdadeiro segredo dos caixões do século XIX não era apenas evitar o enterro prematuro, mas servir como a primeira etapa de uma triagem que decidiria quem teria o direito de viver na nova era e quem seria silenciado para sempre nas profundezas das instituições de isolamento que estavam sendo construídas em uma escala nunca antes vista. As patentes dos caixões do século XIX, quando observadas sob uma lente técnica e desprovida de preconceitos históricos, revelam algo que vai muito além de uma simples preocupação funerária. Elas não eram apenas caixas de madeira com furos rudimentares. Elas se assemelhavam a verdadeiras cápsulas de sobrevivência, projetadas para ambientes de extrema hostilidade. Quando eu analiso os diagramas de 1870, vejo sistemas de filtragem de ar por camadas e mecanismos de vedação hermética que desafiam a lógica do sepultamento comum. Se o objetivo era apenas permitir que um suposto vivo respirasse até ser resgatado, por que investir em filtros tão complexos? A resposta lógica é que o perigo não estava apenas dentro da cova, mas no próprio ar da superfície. Eu me sinto assombrado ao considerar que esses dispositivos talvez fossem destinados a proteger a vida durante um cataclismo de escala global. A vedação reforçada e os tubos que subiam até a superfície não serviam apenas para o oxigênio entrar, mas para garantir que o que quer que estivesse matando ou adormecendo a população lá fora não penetrasse no refúgio subterrâneo. Os sinos e as bandeiras, tão ridicularizados pelos historiadores modernos, eram na verdade um sistema de comunicação rudimentar, porém extremamente confiável, para ser utilizado quando a poeira baixasse e a atmosfera se tornasse respirável novamente. Era o protocolo de segurança de uma civilização que sabia que o fim estava próximo. Para entender a magnitude disso, basta olharmos para a arquitetura das cidades antigas em todos os continentes. De Paris a São Petersburgo, de Chicago a Roma, encontramos o mesmo fenômeno inexplicável. Os primeiros andares de edifícios monumentais estão enterrados sob metros de argila e lodo. A história oficial nos fala sobre um suposto acúmulo de sujeira ao longo das décadas, mas qualquer engenheiro sabe que não se enterram janelas e portas perfeitamente esculpidas por causa de poeira. As pessoas daquela época sabiam que seriam soterradas por uma inundação de lama ou por uma queda massiva de sedimentos atmosféricos. A única esperança de sobrevivência para o cidadão comum era um abrigo individual, um tubo de ar e um mecanismo que indicasse aos socorristas onde cavar quando o desastre terminasse.
O pavor de ser enterrado vivo, que consumiu a mente de milhões de pessoas no século XIX, é na verdade a memória distorcida e traumática de uma preparação real para uma catástrofe global. Eu percebo que as pessoas lembravam, de forma subconsciente ou por relatos fragmentados de seus antepassados, que a sobrevivência dependia de se esconder em caixas sob a terra. Com o passar do tempo e a reescrita da história, esse contexto de sobrevivência foi perdido, transformando uma tática de emergência em uma fobia irracional de letargia e morte aparente. Até os túmulos monumentais daquela era, com suas paredes de pedra de 60 centímetros de espessura e sistemas de ventilação integrados, funcionavam como bunkers individuais para a elite. Mas há uma camada ainda mais sombria e puramente estratégica por trás dessa narrativa. A chamada Revolução Industrial exigia uma massa de trabalhadores sem precedentes, homens e mulheres dispostos a operar máquinas pesadas por 12 ou 16 horas por dia, em condições deploráveis, sem nunca questionar a ordem estabelecida. De onde surgiu esse exército de operários qualificados, se, de acordo com os dados oficiais, a população estava sendo dizimada por guerras e doenças? Eu acredito que eles eram os despertos. Eram as pessoas retiradas dessas cápsulas e casas de espera, indivíduos que sobreviveram ao evento, mas que tiveram suas identidades e memórias completamente apagadas pelo trauma ou por processos químicos de reinicialização. Eram verdadeiros biorobôs, seres humanos fisicamente aptos, mas sem raízes, sem família e sem qualquer lembrança do mundo que existia antes da lama cobrir as cidades. Eles foram os construtores do novo mundo, recebendo novos nomes e histórias fictícias criadas pelos novos detentores do poder. Esse fenômeno explica o surgimento repentino de milhões de pessoas em centros urbanos que poucos anos antes pareciam desertos ou em ruínas. A elite da época não estava apenas salvando vidas. Ela estava colhendo uma nova força de trabalho que não possuía passado e, portanto, não poderia reivindicar nenhum direito sobre o futuro. Estatísticas globais mostram que, entre 1850 e 1880, o número de orfanatos e instituições de acolhimento para adultos sem identificação cresceu mais de 500% nas principais capitais do mundo. Esses locais não eram apenas centros de caridade, mas estações de processamento onde os despertos eram treinados e distribuídos de acordo com as necessidades da nova economia industrial. O segredo para manter essa massa sob controle era garantir que o medo do passado fosse substituído pela necessidade de sobrevivência no presente. No entanto, o sistema não era perfeito. Nem todos os que foram resgatados das cápsulas ou que despertaram nos necrotérios tiveram suas memórias completamente apagadas. Alguns homens ainda conseguiam ver, através da névoa do esquecimento, fragmentos de uma civilização muito mais avançada, de céus limpos e de uma tecnologia que não escravizava o homem. Para esses indivíduos, aqueles que ousavam lembrar e falar sobre o que viram antes do grande sono, o destino reservado foi muito mais cruel do que uma simples cova de madeira ou uma vida de servidão nas fábricas de carvão. O verdadeiro horror começava quando o sistema percebia que o seu processo de limpeza mental havia falhado, e o local para onde esses homens eram enviados escondia segredos que fariam os caixões de segurança parecerem um refúgio acolhedor. Por que a tecnologia dos caixões seguros, que parecia ser a maior prioridade da humanidade no século XIX, simplesmente desapareceu no início do século XX? Por que um tema que gerava investimentos de milhões e mobilizava os maiores engenheiros do mundo subitamente se tornou um tabu ou motivo de piada nos círculos acadêmicos? A resposta é muito mais cruel do que qualquer falha técnica que possamos imaginar. O projeto de resgate foi encerrado por um decreto silencioso. Aqueles que estavam no comando da reinicialização do mundo decidiram que não era mais necessário salvar ninguém. O estoque de mão de obra já havia sido garantido e os que ainda permaneciam sob a terra foram considerados excedentes desnecessários. Imagine por um momento a agonia de estar em uma cápsula hermética sob o solo. Eu acordo em meio à escuridão total, sinto o ar se tornando pesado e puxo a corda do sino
com toda a força que me resta. Eu consigo ouvir o som metálico ecoando lá em cima, atravessando o tubo de ventilação, mas ninguém vem ao meu encontro. Não é porque o cemitério está deserto, mas porque a decisão política e administrativa já havia sido tomada. A humanidade antiga, aquela que ainda guardava os segredos do mundo anterior, deveria permanecer enterrada para sempre. Eu percebo, enquanto o oxigênio se esvai, que fui deixado para trás propositalmente. O silêncio da superfície é a confirmação de que o meu tempo acabou e que o novo mundo não me quer nele. Essa lógica de descarte explica o surgimento frenético e simultâneo de hospitais psiquiátricos monumentais em quase todas as grandes capitais do mundo entre os anos de 1890 e 1910. Eram verdadeiras fortalezas de tijolos, construídas com uma velocidade que desafiava os recursos da época. Nos dizem que a sociedade subitamente começou a enlouquecer, mas a verdade é que essas instituições eram centros de contenção para os sobreviventes que despertaram com a memória intacta. Se um homem saísse de uma casa de espera ou de um necrotério e começasse a falar sobre um mundo que não existia mais, um mundo com céus limpos, arquitetura impossível e tecnologias que não dependiam da queima de carvão, ele era imediatamente isolado e declarado louco. A chamada epidemia de histeria e os surtos de melancolia do final do século XIX não eram doenças biológicas no sentido tradicional. Eles eram o resultado de um conflito violento de memórias. Imagine o trauma de um indivíduo que lembra de uma realidade vibrante e se vê obrigado a aceitar a nova ordem de chaminés fumegantes e escravidão industrial. Os sobreviventes que tentavam contar a verdade sobre o que viram antes do grande sono eram tratados como perigos públicos. A psiquiatria daquela era, com suas técnicas brutais de banhos de gelo, isolamento sensorial e choques elétricos, não servia para curar, mas para apagar. Era uma ferramenta de engenharia social projetada para destruir os últimos vestígios do mundo antigo na mente dos despertos. Os caixões com sistemas de alarme foram, na verdade, o primeiro estágio de uma triagem macabra e eficiente. O processo era simples e impiedoso. Se você despertasse e demonstrasse que sua memória havia sido apagada pelo trauma ou pelo processo de hibernação, você era considerado um presente para o sistema. Você era o trabalhador perfeito, sem passado, sem família e sem reivindicações, pronto para ser enviado às fábricas ou às minas de carvão. Mas se você despertasse e começasse a fazer perguntas sobre o que aconteceu, se você lembrasse de quem era e de como o mundo funcionava antes da lama cobrir as cidades, o seu destino era o hospício, ou, em muitos casos, o retorno direto para o buraco de onde você nunca deveria ter saído. Eu me sinto profundamente perturbado ao notar que o som dos sinos foi silenciado de propósito em uma escala global. As cordas foram cortadas e os tubos de ventilação foram lacrados com concreto ou terra, transformando o que deveria ser uma saída de emergência em uma armadilha definitiva. O silêncio que se seguiu nos cemitérios não era um sinal de que as pessoas pararam de acordar, mas um sinal de que os vivos pararam de se importar. A transição para o século XX exigia que o passado fosse enterrado de forma irremediável, e milhões de seres humanos foram sacrificados para que a nova narrativa histórica pudesse ser escrita sem contestação. Os registros mostram que as patentes de caixões seguros pararam de ser emitidas quase ao mesmo tempo em que as leis de sepultamento se tornaram extremamente rígidas, exigindo o uso de substâncias químicas que aceleravam a decomposição ou garantiam que o corpo não pudesse despertar. Eles mudaram as regras do jogo, enquanto os jogadores ainda estavam dormindo. O que nos resta hoje são apenas as ruínas dessas instituições psiquiátricas e os desenhos de inventores que tentaram, em vão, criar uma ponte entre dois mundos. O controle sobre quem acordava e quem permanecia no escuro foi a chave para a criação da sociedade em que vivemos hoje. Uma sociedade baseada no esquecimento forçado. No entanto, existe um detalhe técnico nesses sistemas de sinalização que a maioria dos pesquisadores ignora completamente. Os sinos não eram apenas para avisar que alguém estava vivo.
Eles possuíam uma função acústica específica que interagia com o estado de coma do ocupante. Ao silenciar os sinos, os novos mestres do mundo não apenas pararam de ouvir os gritos de socorro, eles desativaram a única tecnologia capaz de despertar a humanidade de seu transe profundo. Mas o que aconteceria se essa frequência sonora fosse reativada hoje, em um mundo que acredita estar plenamente desperto, mas que ainda carrega as cicatrizes daquele grande sono? Os sistemas de sinos que descrevemos anteriormente escondem um segredo técnico que quase ninguém percebeu até agora. Quando analisamos com cuidado as descrições detalhadas nas patentes do século XIX, notamos que os inventores não pediam apenas por qualquer sino. Eles especificavam uma tonalidade e uma frequência vibratória muito precisas. Para um observador comum, isso pode parecer um detalhe irrelevante, mas para quem compreende a física do som, isso revela uma camada tecnológica profunda. O som é uma onda mecânica que possui o poder de influenciar diretamente a estrutura celular e as ondas cerebrais. Eu me pergunto, enquanto observo esses detalhes técnicos, se esses sistemas de sinos não funcionavam em uma via de mão dupla. E se esses sinos não estivessem lá apenas para avisar que alguém havia acordado, mas sim para servir como ferramentas de ressonância projetadas para estimular o despertar? É perfeitamente possível que os vigias dos cemitérios e os funcionários das casas de espera não fossem apenas ouvintes passivos. Talvez a função deles fosse emitir frequências sonoras específicas através dos tubos de ar, criando uma vibração que ajudasse o organismo a sair do estado de coma ou de animação suspensa. Estaríamos, então, falando de uma tecnologia avançada de cura e reativação biológica, camuflada sob a aparência de um simples ritual funerário ou de uma precaução contra o enterro prematuro. No entanto, em um determinado momento crítico entre o final do século XIX e o início do século XX, alguém decidiu desligar o som de forma definitiva. De forma coordenada em vários países, os tubos de ventilação foram lacrados e os sistemas de sinalização foram removidos das sepulturas. As patentes foram retiradas de circulação ou enterradas em arquivos de acesso restrito. Esse silenciamento coincide exatamente com o período de consolidação da história oficial que todos nós aprendemos nos bancos de escola. Eu percebo que a nova era industrial que se iniciava não tinha interesse em resgatar seres humanos que ainda possuíssem memórias de grandeza do mundo anterior. O novo sistema precisava de peças substituíveis, operários sem passado e sem identidade que aceitassem a nova realidade sem questionamentos. Milhões de pessoas que foram colocadas em cápsulas sob a terra, aguardando pacientemente pelo sinal vibratório que as traria de volta à consciência, foram simplesmente abandonadas à própria sorte. Seus gritos abafados pela terra e suas lutas desesperadas contra as tampas de carvalho são a prova material de um genocídio silencioso, oculto sob a bandeira conveniente da mortalidade natural e das crises sanitárias. Os novos arquitetos do mundo utilizaram o medo visceral da população para fazer com que a elite antiga entrasse voluntariamente nessas armadilhas, prometendo uma segurança que eles nunca pretenderam fornecer. Eles venderam passagens tecnológicas para um futuro glorioso que, na verdade, se transformaram em sentenças de morte definitivas. Para o povo comum, para aqueles que não podiam pagar por caixões de engenharia complexa, a estratégia foi ainda mais direta e brutal. Inventaram a narrativa das grandes epidemias de cólera para justificar enterros imediatos e em massa. Criaram leis que obrigavam o uso de cal virgem sobre os corpos nas valas comuns. A cal não serve apenas para evitar o contágio. Ela é um agente químico poderoso que destrói rapidamente a matéria orgânica, apagando qualquer evidência biológica de que aquelas pessoas poderiam estar vivas no momento do sepultamento. Eu me sinto indignado ao notar como a estrutura do poder utilizou a ciência e a lei para garantir que ninguém pudesse testemunhar o grande despertar. Fomos ensinados a temer a morte como o fim de tudo, mas o verdadeiro perigo que enfrentamos é a mentira sistemática, que substituiu a nossa história real. Se fomos capazes de esquecer algo tão imenso e traumático,
Em apenas pouco mais de 100 anos, o que mais foi apagado da nossa memória coletiva? Porque as cidades do mundo inteiro parecem ter sido reconstruídas sobre as ruínas de algo muito maior e mais sofisticado. Se os sinos pararam de tocar, foi porque aqueles que detinham as frequências decidiram que o silêncio era mais lucrativo. Agora, enquanto as peças finais deste quebra-cabeça se encaixam, somos forçados a encarar uma realidade que desafia tudo o que acreditamos sobre o progresso e a civilização. Estamos vivendo sobre os restos de um mundo que foi desligado e deixado para apodrecer no escuro. Mas as marcas nas tampas dos caixões e os tubos de ar que ainda brotam de alguns túmulos antigos são lembretes de que a verdade possui uma frequência própria, e ela continua vibrando, esperando que alguém aprenda a ouvir novamente. O que aconteceria se você descobrisse que a sua própria árvore genealógica começa com um desses despertos sem memória? Como você reagiria se soubesse que a tecnologia para nos manter em transe ainda está ativa, apenas operando em uma frequência que seus ouvidos não conseguem mais captar? O palco está montado para a revelação final, onde descobriremos que o século XIX não terminou da forma que nos contaram, e que as consequências daquele grande silêncio estão batendo à nossa porta neste exato momento. A pergunta que resta não é se eles foram enterrados vivos, mas se nós que estamos caminhando sobre a superfície estamos realmente acordados ou se apenas mudamos de cápsula. A imagem completa agora está finalmente diante de nossos olhos, e o que ela revela é um mosaico de sobrevivência, traição e esquecimento planejado. Quando paramos para analisar cada peça desse quebra-cabeça, percebemos que o pânico avassalador do século XIX não foi um delírio coletivo ou uma histeria passageira. Foi, na verdade, o conhecimento instintivo de uma civilização que estava sendo apagada da face da Terra de forma sistemática. Eu olho para os registros daquela época e não vejo apenas medo. Vejo a agonia de homens e mulheres que compreendiam que o mundo como eles o conheciam estava chegando ao fim. Os caixões de segurança, com seus sistemas complexos de engenharia, não eram apenas produtos funerários, mas a última tentativa desesperada de preservar a faísca da vida enquanto o próprio céu parecia cair sobre suas cabeças. Hoje, quando caminhamos pelas nossas cidades modernas, somos instruídos a ignorar o óbvio. Vemos edifícios monumentais cujos primeiros andares e janelas, perfeitamente esculpidas, estão mergulhados metros abaixo do nível da rua, e aceitamos a explicação simplista de que se trata apenas do acúmulo natural de terra ao longo do tempo. Mas eu estou convicto de que o que vemos é o rastro do lodo e da argila que cobriram os adormecidos durante o grande evento catastrófico. As cápsulas tecnológicas, por mais sofisticadas que fossem para o seu tempo, não puderam vencer o peso esmagador da paródia que soterrou o mundo antigo. O que restou foram apenas os fragmentos de uma história que foi enterrada junto com seus protagonistas. Os poucos que tiveram a sorte de sobreviver em bunkers profundos, estruturas que hoje conhecemos sob os nomes de sistemas de metrô ou catacumbas históricas, foram justamente os que assumiram o controle das cinzas e reescreveram os livros que estudamos hoje. Eles foram os arquitetos da nova narrativa. Eles nos convenceram de que somos o resultado de uma evolução gradual a partir de primatas e que o progresso humano segue uma linha reta e constante. Fizeram isso para que nunca fizéssemos a pergunta mais importante: quem realmente construiu as catedrais impossíveis e os palácios de cristal que usamos hoje, estruturas que possuem uma geometria e uma acústica que a nossa ciência atual mal consegue compreender e muito menos replicar? Eu sinto que o medo de ser enterrado vivo, que ainda reside em algum lugar escuro da nossa mente, é na verdade o eco do horror vivido por nossos antepassados, quando o ar se tornou veneno e a terra se tornou uma armadilha. Essa fobia está gravada em nosso código genético. Somos todos descendentes daqueles que tiveram a sorte de despertar no momento certo, ou daqueles que foram criados de forma controlada em incubadoras e orfanatos para repovoar as cidades fantasmagóricas que haviam sido limpas da lama. Fomos criados para servir a um sistema que nasceu do silenciamento dos nossos verdadeiros pais.
Ao observar as elites modernas construindo cidades subterrâneas gigantescas novamente e estocando recursos em abrigos impenetráveis, eu sou forçado a me perguntar se um novo ciclo de reinicialização está prestes a começar. Estaremos nós sendo levados a um novo estado de controle absoluto e sono coletivo, onde a tecnologia digital substituiu os caixões de carvalho? A história é cíclica, e os sinais estão espalhados por toda parte, para quem tenha coragem de enxergar além da superfície. Eu peço que você não acredite apenas em minhas palavras, mas que acredite na lógica fria dos fatos e nas evidências físicas que foram escondidas por trás de explicações infantis nos manuais escolares. A grande reinicialização já aconteceu pelo menos uma vez em nosso passado recente, e os vestígios desse evento estão literalmente sob os seus pés em cada rua antiga que você percorre. Se você sente que essas informações despertaram algo em sua consciência, eu convido você a deixar o seu comentário abaixo. Compartilhe sua visão, suas dúvidas ou até mesmo os fatos que você mesmo observou em sua cidade. A sua participação é essencial para que possamos reconstruir a verdade. Não hesite em comentar, mesmo que prefira fazer isso de forma anônima, pois o que importa é o compartilhamento do conhecimento. Se este conteúdo fez você questionar a realidade que o cerca, eu peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você se junta a um grupo de pessoas que busca a verdade, além das aparências, e garante que continuaremos a investigar os mistérios que os livros de história tentam ocultar. O seu apoio é o que nos permite continuar cavando em busca da verdade que foi sepultada. Estamos vivendo em um momento de despertar, onde o véu da mentira está se tornando fino demais para sustentar o peso da realidade. Cada descoberta sobre os caixões de segurança, as casas de espera e as cidades soterradas nos aproxima da nossa verdadeira origem e do destino que tentaram traçar para nós sem o nosso consentimento. O sino da história está tocando novamente com uma frequência que não pode mais ser ignorada por aqueles que estão atentos. O sino está tocando novamente. Você consegue ouvir ou ainda está dormindo?